Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Mais uma aula. Todo mundo bem? Como vocês estão? E aí, quem que vai pular carnaval? Conta pra mim. Quem que é da turma do bloquinho? E quem que é da turma de ficar em casa? Fala pra mim. Qual de vocês é da turma do bloquinho? E qual de vocês é da turma do ficar tranquilinho em casa, sem muita folia? E quem é dos dois, né? Da turma do bloquinho e da turma de ficar em casa? Conta pra mim. Boa noite, Mara, Fernanda, Rita, Beth, Vera, Gandhi, tudo bem? Sila, Fernanda. E aí, quem é da turma do bloquinho e quem é da turma de ficar em casa? De qual parte vocês fazem? De que turma vocês fazem? De ficar em casa? Quem faz parte das duas? Vai num bloquinho num dia, fica em casa no outro. Ficar em casa, legal. Muito bom. Enquanto a gente espera o pessoal chegar, eu vou me apresentar e aí eu vou falar um pouquinho sobre o carnaval com vocês e as cartas, legal? Tô bem, Fer. Eu acho que eu tava extremamente cansada e o corpo pediu arrego ontem, mas hoje já tô zero bala. Já consegui cumprir toda a agenda. Já gravei, já fui pra academia, já fiz comida, já atendi, já fiz de tudo hoje. Então, agora tô aqui na live, finalizando, volto a atender. Então, hoje foi bem produtivo o dia, isso é ótimo. Então, vamos lá. Para quem tá chegando agora, para quem ainda não me conhece, eu sou a Daiane Ali, sou especialista em baralho cigano, criadora do Cartas que Falam, e eu ensino você a ler baralho cigano de forma assertiva, desenvolver a sua intuição e conquistar a sua independência, ajudando pessoas através do baralho cigano. E eu quero, né, já que me perguntaram se eu melhorei, eu quero agradecer a Persona Floral Terapias, o nome dela é Carla, porque ela me enviou reiki ontem várias vezes para que eu me sentisse melhor, tá? E instantâneo, gente, ela começou a enviar o reiki, eu já comecei a melhorar. À noite, quando ela enviou de novo, eu melhorei ainda mais e hoje eu acordei assim 100%. Ontem eu tava muito mal. Eu tava como se eu tivesse com a pressão baixa, uma zonzeira, sabe? Como se a cabeça estivesse indo e voltando. Parecia que eu tava assim, ó, indo e voltando, indo e voltando. Eu não tava conseguindo me concentrar para dar aula. E isso é muito raro, tá? Acontecer. Sou uma pessoa extremamente agitada, com a mente extremamente rápida, e eu não conseguia raciocinar. É como se eu não conseguisse mesmo raciocinar. E aí, a Carla me mandando o reiki, eu fui melhorando, não precisei tomar medicamento nenhum, né? Uma outra aluna, né, terapeuta e amiga, a Lígia, ela entrou em contato comigo e falou: Dai, ela se alimenta bem, toma bastante água. Eu já tava fazendo isso, mas aí eu aumentei o consumo de água no final do dia, e a Carla enviando o reiki, e foi isso, tá? Não tomei nada, nenhum medicamento. Eu tinha tomado de manhã um dipirona, porque eu tava com dor de cabeça. E aí depois disso eu não tomei nenhum outro medicamento, foi só energético e olha, zero bala, zero bala. Então, se alguém quer aprender reiki, gente, conversa com a Carla, porque ela dá curso de reiki, tá? E ela é excelente. Então, Carlinha aqui, Persona Floral Terapias, fantástica no reiki, fantástica. Pode ser alguma energia pairando por causa do carnaval? Vamos lá, então. Vamos conversar um pouquinho sobre isso antes de começar a nossa aula. Então, gente, pode, até pode, né? Quem tem uma sensibilidade energética pode sentir, né? Porque o carnaval vai chegando, a energia vai ficando mais densa, querendo ou não, vai ficando mais densa. Não acho o carnaval ruim, tá? Então vamos lá, vamos começar por aí. Eu não acho o carnaval ruim, mas a energia vai ficando mais densa. Por quê? Porque tem muito excesso, querendo ou não, o carnaval tem muito excesso. Excesso de bebida, excesso de sexo, excessos no geral, né? Então, a energia vai ficando mais densa. E quem tem sensibilidade acaba sentindo sim, tá?
Eu sou uma criatura que eu não assisto televisão, para vocês terem noção. Eu não assisto TV. Então, eu não tenho contato com notícias ruins, eu escolho muito bem o que eu escuto, então eu não escuto músicas ruins, então eu tenho uma seletividade muito grande. Então, quando eu saio e vou num lugar, por exemplo, que tem bebida, eu chego em casa sugada, eu chego em casa extremamente cansada, como se eu tivesse bebido, e eu não bebo. Então, pode sim ser uma energia aí que eu senti, que eu captei, até pode, tá? Não vou descartar, até porque só energeticamente eu já melhorei. E olha que eu sou radiestesista, né? Podia ter feito um tratamento de radiestesia emergencial e nem disso eu lembrei ontem. Eu gritei mesmo a Carla, falei, Carla, manda reiki pra mim, porque eu não tava conseguindo nem raciocinar, gente, pra fazer uma alta vitalidade, que é um copo d'água em cima de um gráfico. Eu não consegui raciocinar ontem, aí a Carlinha que me socorreu aí com reiki e eu fiquei bem melhor. Agora, o que eu quero falar sobre o carnaval? Algumas pessoas me perguntam, eu posso fazer leituras no carnaval? Primeiro, tem cliente? Eu posso fazer? Eu vou pegar energia ruim? Na verdade, o carnaval é como qualquer outro dia. Se você costuma se proteger, se proteja, né? Como eu falo para vocês, eu não tenho nenhum ritual, mas eu tenho os meus gráficos de proteção o tempo todo. Não pela leitura, por mim, porque eu sou radiestesista. Então eu tenho o Iosho ali, ó, junto com a selenita, tá vendo? Selenita que eu ganhei da Carla ali, ó. Tem o Iosho, tem aqui embaixo, ó, o Sorte e Sucesso. Ali tem outro Iosho, tá vendo? Eu tenho um anti-magia do outro lado. Então, assim, eu tenho vários gráficos de proteção. Então, já é meu, não é para ler cartas, tá? É para proteger minha casa. Em todos os cômodos tem gráfico de proteção. Eu sou radiestesista, se eu não usar, não tem nem lógica, né? Então, assim, eu tenho que consumir o que eu ensino, consumir o que eu vendo, né? Porque eu trabalho com a radiestesia. Então, faça suas proteções, mas você não precisa deixar de fazer suas leituras. Eu faço leitura no carnaval normalmente. E aumenta geralmente o fluxo de pessoas procurando. Por quê? Porque as pessoas folgam. Entende? Quanto mais pessoas folgando, ou seja, não trabalhando, mais essas pessoas procuram. Muitas pessoas não procuram, por quê? Porque no horário comercial elas estão trabalhando. E aí, agora tá tarde, não vou entrar em contato com a pessoa. E acaba não entrando em contato com você. Em contrapartida, elas estando em casa, aumenta a procura. Então, sábado, domingo, feriado, aumenta a procura. E não tem problema, você pode fazer suas leituras tranquilamente no carnaval. Só que aumenta muito o número de perguntas amorosas, tá? Aumenta muito o número de questões amorosas. Mas eu não vejo problema nenhum. São clientes, são pessoas que estão buscando entender o que está acontecendo e eu vou responder com o maior carinho do mundo. Os gráficos, mesmo com o enfeite da casa, eles funcionam. O gráfico, ele nunca é enfeite da casa. Se ele está colocado de frente pro ambiente, ele está emanando energia. Então, você tem que tomar muito cuidado. Se você usa gráfico como enfeite, cuidado com a energia que você está emanando dentro da sua casa. Então, você tem que entender da radiestesia para saber o gráfico que você vai usar em qual cômodo, pendular, perguntar. Não é só sair colocando. Exceto o Iosho, que é esse daqui, ó, que vocês podem usar sem problema. E o Harmonia, que vocês também podem distribuir pela casa. Qualquer outro gráfico você tem que saber para que serve antes de colocar. Porque o gráfico exposto como eles não são enfeites. Eles são gráficos e estão emanando energia no ambiente. Então, é um tratamento, tá? Querendo ou não, é um tratamento para o seu ambiente. Então, tem que estar muito atento com isso. Tá? Então, a gente tem que saber o que tá pondo e por que tá pondo. Certo? Bora entender as nossas cartas de hoje? Vambora? Então, vamos lá. Hoje eu trouxe 3 cartas que a gente fala assim, mas são cartas tão comuns. São cartas comuns, mas muitas vezes a gente olha para essas cartas com um olhar limitado. Por quê?
Porque a gente tem o hábito de se incomodar, de se preocupar com cartas que a gente tende a achar que são mais desafiadoras. Então a gente sempre procura muita informação sobre a cobra, a gente sempre procura muita informação sobre os ratos, sobre a raposa, sobre o urso, mas as cartas que a gente acha comum, a gente não procura informação. E aí a gente tende a ficar no raso. Então, antes de eu começar a falar, né? Antes de trazer a informação, eu vou perguntar para vocês, tá? Combinado? Então, eu quero que vocês me falem. A carta da casa, o que ela pode significar para vocês? Coloca aqui para mim, ó. Quais são os significados? Como que você enxerga a carta da casa? Coloca aqui para mim nos comentários. Qual é a sua visão desta carta? Quando você olha para casa, ela te remete ao quê? Qual a visão que você tem da carta da casa? Conta para mim. Família, que mais? Harmonia. Por que harmonia, Simone? Me explica. Lar, que mais? Estrutura, estabilidade, segurança, acolhimento, familiaridade, pertencimento, segurança, proteção, organização, que mais? Estrutura, base, refúgio, família, aconchego, família, estrutura, legal, proteção, firme, aconchego, legal, muito bom. Estrutura, família, segurança. Alguém aqui colocou para mim harmonia e estabilidade. Então, vamos bater nessas duas palavrinhas. Por que harmonia? Quando eu olho para casa, por que eu vejo harmonia? Vamos ser honestos, A família de todo mundo aqui é harmoniosa? A sua casa é harmoniosa 100% do tempo? Ou é dentro de casa que acontece as maiores brigas? E aí? Nem sempre a casa está em harmonia, tá? E por que nem sempre a casa está em harmonia, gente? A gente tem que pensar o seguinte, ó. A casa, nem as pessoas estão em harmonia o tempo todo e nem, às vezes, a própria estrutura. Por quê? Porque a casa racha, quebra uma torneira, tem um vazamento, cai uma fruta, né? Eu morei numa casa que tinha um pé de manga. Sabe aquelas mangas bourbon? Gente, eu não queria tirar de jeito nenhum a mangueira, porque dava uma manga tão boa que eu não queria tirar. Mas o que acontecia? Meu teto vivia quebrado, tinha que viver arrumando telha. Então, assim, nem a própria estrutura da casa tem harmonia, tá? O tempo todo. Então, assim, a casa, ela não tem o significado de harmonia, tá? Não tem. Estabilidade, tá? E a casa também não tem esse significado. Por quê? Estabilidade é algo que está ali estável. Ela pode te trazer a sensação de segurança, mas estabilidade nem sempre, né? Como eu disse, a casa sem cuidado, a casa sem reparo, a casa sem manutenção, ela não tem estabilidade. Tá? Então, a gente também tem que ter uma atenção aí quando a gente usa a casa com significado de estabilidade, tá? A casa pode ser um local, uma estrutura, local de trabalho, só se a pessoa trabalhar em casa. Então, por exemplo, se a pergunta for sobre trabalho, né, e a pessoa trabalhar em casa, a carta pode estar falando disso. Mas se a pessoa trabalhar em outro lugar, não pode ser estrutura. A casa, ela pode falar da estrutura do seu corpo, como a Adri falou aqui, ó. Né, que é a extensão do seu corpo, e pode também. Por quê? Porque o meu corpo é a casa do meu espírito. Então, eu posso estar falando do meu corpo, da minha estrutura física, mas não da estrutura empresarial, não da estrutura de um comércio, a não ser que esse comércio seja de origem familiar. Então, por exemplo, toda a família trabalha nesta empresa, então a casa pode falar, caso contrário, não. Ficou claro?
Ficou claro? Então, vamos lá, ó. Vou trazer algumas situações da casa, tá? Ela fala de proteção. E fala de proteção por quê? Porque a casa nos abriga, né? Então, assim, se eu estou dentro de casa, eu não tenho frio, ou não é para ter, né? Ou para ter menos. Então, eu me abrigo do frio, eu me abrigo da chuva, eu me abrigo do sol. Então, eu tenho como, é uma proteção mesmo, algo que me cobre e me protege do que tem fora, ou seja, de predador, ou seja, de pessoas que possam querer fazer algo contra mim. Então, tem uma parede entre eu e essa pessoa, da chuva, do sol, do frio. Então, ela tem essa proteção. Então, quando a gente olha para casa como proteção, a gente não está pensando que a família me protege, não é isso. A casa me protege, a estrutura me protege, tá? É a estrutura, é a barreira física que tem entre eu e o que está fora. É essa barreira física, certo? Entre eu e o que está fora. Então, legal. Esse é o quesito proteção. Estrutura. Por que estrutura? Uma casa sem alicerce vem abaixo. Então, você pode ver a casa como a necessidade de estruturar. Estruturar um relacionamento, estruturar a empresa que você está tentando montar. Então, a empresa não é familiar. Não vou trabalhar com a família. E a casa sai ali, pode estar pedindo essa estrutura, tá? Então, faz um alicerce bem feito antes de levantar as paredes, para que as coisas não desandem. Então, ela fala dessa estrutura. Por quê? Porque a casa começa embaixo da terra, no alicerce. Ela não começa no que é visível, ela tem uma estrutura por baixo, para que ela se mantenha de pé. Então, tem que ter atenção que essa estrutura é muito necessária. Muitas vezes a gente vê o que está por cima e não percebe o tamanho da estrutura que está por baixo. Então, para estar bem estruturado, para me proteger, tem que ter essa estrutura. Se não tiver estrutura, a casa cai. Uma coisa, já observei que às vezes pensando que as pessoas é que trazem energias negativas. Pelo contrário, somos nós que pensamos que alimentamos a energia. Sim, sim. Gente, quanto à energia negativa, é assim, ó. Quem te procura, ela não tá bem. Por que eu vou procurar uma cartomante? Na maioria das vezes porque eu tô mal, porque eu tô triste, porque eu tô em dúvida, porque eu preciso de orientação. Então, quando você orienta e essa pessoa fica bem, essa pessoa entende a orientação, essa pessoa fica com o coração quentinho, o que essa pessoa começa a sentir por você? Gratidão. E aí é essa energia que ela me manda, de gratidão por ter enxergado diferente, de gratidão por ter uma direção agora. Então, a energia da leitura, ela é uma troca sempre positiva, porque você está orientando. Lógico que se você fizer leituras conscientes, né? Quando eu levo orientação, a maioria das pessoas que eu oriento são gratas. É muito obrigado, você conseguiu me dar uma luz, ou seja, a pessoa sai melhor do que entrou. E isso faz com que a energia dela se eleve e ela seja grata a você que eleva a sua energia também, tá bom? Mas vamos voltar aqui. Então, a gente falou aqui da casa, né? Sobre a proteção, sobre a estrutura da casa. A família, sim, por quê? Porque na casa abriga uma família. Ah, mas eu não tenho família, sou só eu, tudo bem. Mas a casa, normalmente, ela abriga uma família, né? É onde você encontra as pessoas que convivem com você para almoçar, para jantar, para descansar. Então, sim, ela pode falar da família, tá? Quanto ao trabalho, se o trabalho for familiar, ela também pode falar. Aconchego também, por quê? Porque às vezes eu só quero chegar em casa, me deitar ali no sofá, me embolar nas minhas cobertas e ficar aconchegada, assistindo alguma coisa ou somente lendo um livro, descansando. É o momento que eu tenho para ter esse aconchego. Então a casa também fala de aconchego, também fala de descanso. Por quê? Porque na sua folga, o ideal era você descansar, né? E você descansa aonde? Na maioria das vezes, na sua casa.
né? Lendo um livro, conversando com pessoas, reunindo amigos. Então, é um local, né, que é, na maioria do tempo, né, para ser alegre, para ter essa troca e essa convivência com pessoas. Tanto com pessoas que moram dentro da casa, quanto com pessoas que você convida para dentro da casa, tá? E ela também, tá? Pode estar falando do nosso corpo, como a Adri falou, tá? Ela pode estar falando da necessidade de cuidar da minha casa, do meu corpo. Então, por exemplo, se ela tá na casa, numa mesa real, na casa da saúde, ela vai estar falando isso para você cuidar, olhar para o seu corpo físico, ter mais atenção com o seu corpo físico, ter mais atenção com a sua estrutura física, ou seja, cuidar mesmo do seu físico. Então, ela pode estar falando desse corpo que é a casa do nosso espírito. Ficou claro aqui a casa? Ficou alguma coisa para trás da casa? Conta aqui para mim. Deixa eu ver se ficou alguma coisa para trás da casa. Vamos lá, base emocional. Nem sempre a base emocional vem da casa. Estrutura, sim. Família, sim. Aconchego. Organização, sim. A casa pode falar da necessidade de organização, né? Porque aonde a gente organiza é a nossa casa. Também fala de mudar, né? Não, ela não fala de mudar. A casa, ela não muda, ela não se move. Você pode mudar da casa, e aí a pergunta é muito específica. Mas a casa, ela não muda, ela não se move. Você pode mudar a casa, é diferente. Então, o significado mudança não cabe na casa. Entendeu? Do tipo, eu quero mudar as coisas de lugar dentro de casa. Quem quer mudar é você, não é a casa. Eu quero mudar e quero construir um novo cômodo. É muito mais estrutura, né? Uma nova estrutura do que uma mudança. E a mudança é você que faz. Então, não é a casa não fala assim, eu quero um novo cômodo, entende? Então, a casa, se quebrar, se destruir, se infiltrar, ela não se arruma sozinha. Você tem que fazer a ação. Então, a casa, ela não fala de mudança. Ela não se move. Quem faz o movimento da casa somos nós. Ela precisa da gente para se movimentar. Ela não se movimenta sozinha. Às vezes fala da necessidade de buscar um templo religioso. Muito difícil. A não ser que seja uma questão muito, muito, muito específica e ela venha acompanhada de cartas como cruz e estrela. Mas quem vai estar falando é a cruz e a estrela, né? Então, assim, a cruz e a estrela manda buscar a espiritualidade e a casa pode estar falando dessa estrutura. Mas é muito raro, precisa ter ali uma pergunta muito específica, tá? E ter uniões. Sozinha ela não vai falar isso, tá? Só ela não. Ela vai ter que estar junto com cartas específicas, como a estrela e como a cruz. Certo? Alguém ficou com alguma dúvida sobre a casa? Alguém ficou com alguma dúvida sobre a casa? Me conta aqui. Sim, não. Enquanto vocês me contam, uma coisa aqui importante, a Sila falou assim, a necessidade de buscar um templo religioso, um templo em si, não obrigatoriamente, só se tiver combinações específicas. Mas, se a questão for muito religiosa ou muito espiritual, na verdade, pode estar falando da conexão que você precisa com a sua família espiritual. Isso pode, tá? Por quê? Porque tem a ver com família. Então, por exemplo, eu quero uma pergunta sobre a minha espiritualidade, né? E aí você vai tirar uma carta só e sai a casa, pode sim estar falando dessa minha conexão, da necessidade dessa conexão com a minha família espiritual. Então, é buscar as pessoas, a família e não o templo. Entende a diferença? Buscar a família espiritual. Sim, o templo espiritual tem que ter outra carta envolvida. Excelente, eu não. Muito bem. Deixa eu ver se ficou alguma pergunta para trás. Gente, se ficou alguma pergunta para trás, vocês podem colocar aqui novamente, por favor?
Porque eu não... Quando eu vou subindo aqui, chega um momento que ele não me deixa mais subir. Certo? Então, podemos passar para a próxima carta? Sim, não? Talvez, quem sabe? E aí, ninguém vai perguntar da carta no negativo, da casa no negativo? Tá tudo bem? É só positivo mesmo, tá tudo certo? Ninguém vai falar, não? Precisa? Podemos pular pro próximo? Sem falar do negativo? Ou vocês querem saber do negativo? Se vocês querem saber do negativo, coloca aqui uma característica negativa da casa pra mim. Negativa. Negativa. E aí, casa no negativo, quem me fala? Sim, sim, eu posso passar para próximo ou sim, vocês querem saber do negativo? Quem quer saber do negativo, chuta pelo menos uma característica negativa da carta aqui para mim. Zona de conforto. O que mais? Prisão emocional. O que mais? Conflitos familiares. É isso aí, gente, tá? A casa, ela fala muito de conflitos familiares no negativo, tá? E ela fala muito, mas muito mesmo, de zona de conforto. Demais de zona de conforto. Por quê? Porque a casa, falta de estrutura também, estagnação, que é a zona de conforto, dependência emocional. Se for ligada à família, pode sim falar de dependência emocional, tá? Fim de uma estabilidade, não, nem tanto, mais a dependência emocional. A falta de estabilidade. A casa fala mais de segurança do que de estabilidade, gente. Foca na segurança, tá? A estabilidade a casa não te dá. Não dessa maneira, tá? A casa, ela não é para te trazer uma estabilidade, é para te trazer segurança. Porque em casa tem muito conflito, em casa tem muitas situações que tiram a sua estabilidade e não que te trazem estabilidade, tá? Então, é muito mais zona de conforto e proteção. Então, falta de proteção, zona de conforto que é a estagnação, conflitos familiares, dependência emocional da família pode ser sim, tá? Então, isso tudo pode ser, tá? E aí, quando a gente olha para essa zona de conforto, é aquela coisa, aqui eu tô seguro, tô tranquilo, tem meus conflitos, mas eu já sei lidar com eles, então eu prefiro não me mover, né? Não ir para algo novo. Certo? Sentimento, me perguntaram aqui, relação sufocante com regras demais, com certeza pode ser, tá? Sentimentos da carta. Quem que fala aqui pra mim? Quais são os sentimentos da casa? Quem tem pitaco aqui? De quais são os sentimentos que a casa traz? Hein? Quem? Que sentimento que a casa traz? Vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Um sentimento só, gente, não precisa muito, não. Vocês não querem saber do sentimento também, não. Só a Rita que quer. Segurança, traz o sentimento de segurança. O que mais? Apego material. Se for seu, pode ser. Posse, pode ser. Tá, ó, mas aí a gente tem que... Lembranças não é sentimento. Mas ela pode falar de lembranças. Conforto. Isso aí, gente, ó. Aí a gente tem que pensar, legal, aqui, ó. Aconchego, é isso. Acolhimento, é isso. Gente, ó. Quando a gente fala de sentimento, normalmente a gente tá buscando o sentimento do outro pela gente, na maioria das vezes, né? O sentimento de segurança, o sentimento de pertencimento é uma coisa. O sentimento de dependência emocional não é sentimento, tá? Felicidade, brigas por herança não é sentimento, mas é negativo. Mas teria que ter outra carta junto, não poderia ser sozinha, tá? Mas o acolhimento é um dos sentimentos que mais
a casa vai falar quando se diz respeito a outra pessoa, tá? Então, o outro, o que ele sente por mim? Ele se sente acolhido por quê? Porque ele sente em você algo que lhe é familiar. É como se a pessoa já te conhecesse. Então, ela se sente confortável, acolhida, pertencente. Então, a casa é uma das cartas que o sentimento é muito positivo. Por quê? Porque eu me sinto pertencente. É como se eu pertencesse a você. Mas não daquela maneira negativa, do tipo, você é meu, você não pode fazer nada. Não. É aquela coisa assim, poxa, eu me sinto tão bem que eu pertenço a esse lugar. Eu me sinto tão bem que eu pertenço. E essa sensação de pertencimento gostosa, saudável, é o que a casa traz, tá? Então, ela traz a sensação de pertencimento, então, ela sente que pertence e o acolhimento, tá? E também segurança. Por quê? Porque se eu pertenço e eu sou acolhido, eu me sinto seguro nesse lugar. Então, eu me sinto seguro com essa pessoa. Agora, quando tá no negativo, falta isso. Então, se tiver numa posição negativa, né? O que a casa tá falando de sentimento? A pessoa não se sente segura, a pessoa não se sente confortável, a pessoa sente que ela não pertence àquele lugar. Então, é só jogar pro negativo tudo que a gente falou, certo? Agora, brigas por herança, tem que ter mais cartas envolvidas. Só a casa não vai falar disso. A casa no negativo, ela pode falar de dependência emocional se tiver outra carta envolvida. Sozinha também ela não vai falar de dependência emocional. Prisão. A prisão é a torre, tá? A casa ela não fala de prisão, exceto quando tem uma união ali mais narcisista, quando a tiragem vai trazer mais o narcisismo, aí sim você vai poder olhar a carta por esse ângulo, mas assim, no limite do limite. Não é um significado comum para a carta, tá? Então, é só quando ela traz aí uma questão muito mais ampla do que só a carta, tá? Então, só a carta dela não vai falar isso. Certo? Combinado? Ficou claro? Agora a gente pode passar para a árvore? Vamos? Então, passando para a carta da árvore, eu quero que vocês me coloquem aqui. O que a carta da árvore fala? Conta aqui pra mim. O que fala a carta da árvore? Quando você olha para a carta da árvore, o que você vê? O que ela fala para você? Árvore. Quem arrisca? Crescimento. O que mais? Crescimento lento. O que mais? Crescimento. Colheita. É mais para fruto do que para colheita. Crescimento. Força. O que mais? Enraizamento. O que mais? Lentidão. Ancestralidade. Colher bons frutos. É mais os bons frutos do que a colheita, gente. A árvore dá o fruto, ela não colhe o fruto. Desenvolvimento, o que mais? Raiz. Saúde, o que mais? Vitalidade, estrutura, muito bem. Arrasaram. Então, vamos lá, gente. A árvore, ela tem algumas peculiaridades, né? A árvore, ela é uma carta muito positiva, mas ela é uma carta extremamente lenta, porque ela cresce devagar, tá? Crescimento pessoal, raiz espiritual, isso aí. Ela cresce devagar. Ela tem uma raiz que segura ela na terra, que traz o quê? O sustento da terra. Traz a seiva, traz a água, então tudo que nutre vem dessa raiz. Então, mostra que a nutrição vem da nossa raiz, do que vem da terra, tá? Então, tudo que tem na terra nos nutre. Então, mostra essa nutrição da terra. Mostra a estrutura sólida. Por quê? Porque o tronco, ele é sólido, ele é firme, ele é denso.
Então, ele traz uma estrutura sólida, né, de crescimento. Mas aqui, ó, ele começa a se permitir ser frágil, tá vendo, ó? Porque os galhos vão ficando cada vez mais finos. Se permitir ser frágil. E quando eu me permito ser frágil, eu tô me conectando com o quê? Com o espiritual. Então, a árvore é uma carta que conecta corpo, mente e espírito. Então, ela conecta, tá? Todo o nosso corpo com a nossa parte espiritual. A parte física mais densa, física e emocional, e aqui mental e espiritual, aonde fica mais sutil. Então, ela tem essa característica de conexão. Outra característica, desenvolvimento. Desenvolvimento do quê? Pode ser seu desenvolvimento pessoal, pode ser o desenvolvimento do seu trabalho, da sua empresa, do seu negócio, do seu propósito. Desenvolvimento de qualquer coisa, né? Do que você estiver perguntando, pode falar do desenvolvimento. Mas esse desenvolvimento é lento, tá? É lento, porém dá frutos. Então, vai ser lento, mas vai dar frutos. Ah, mas e a colheita? A colheita é a foice. A árvore, ela não colhe, ela dá os frutos, tá? Então, a empresa, ela dá os frutos. A venda, que é a colheita da empresa, vem de outro lugar. Vem do trabalho, vem do marketing, não vem da estrutura só. Eu estruturo para ter o que vender. Quem vende é outro espaço, tá? Então, a gente tem que dividir aí. Então, a árvore, ela não fala tanto de colheita, ela fala muito mais de dar frutos, de abundância. Porque quando eu dou fruto, eu sou abundante. E por que eu sou abundante quando eu dou fruto? Porque quando eu planto uma árvore, eu planto uma semente. Uma muda, certo? E quando ela frutifica ou floresce, ela dá muitas frutas, muitas flores, muitas sementes. Então, quando ela floresce, quando ela chega no momento de dar, porque até então ela só está recebendo, ela só está se estruturando. Quando chega o momento dela dar, ela dá muito, ou seja, ela tem aí uma abundância. Outra coisa, tá? A árvore, ela sabe lidar com as fases da vida. Ela respeita as suas fases, ela respeita o seu tempo. Então, quando a árvore sai para um conselho, você tem que respeitar o seu tempo. Por quê? Porque a árvore na primavera floresce, não é? No verão ela fica bem verdinha, mas começa a chegar o outono, ela começa a amarelar. No inverno, cai as folhas, ela se recolhe para voltar na primavera com força total. Então, ela sabe a hora de se recolher, ela sabe a hora de brilhar. Então, a gente também tem que aprender isso quando a árvore tá falando da gente, tá? O momento, às vezes a gente precisa de uma pausa, então dê a pausa. Às vezes a gente precisa se recolher, a gente precisa respeitar as nossas estações, como a árvore respeita as estações do ano. Legal? A árvore também fala de ancestralidade, porque a raiz fala dos nossos ancestrais, tá? Então, a árvore também fala da nossa ancestralidade, de honrar e da necessidade que a gente tem de buscar aí essa força ancestral, né? De tudo que veio antes de nós, de todos que passaram por essa terra antes de nós, que viveram milhares de coisas boas e ruins antes de nós, para que nós hoje, né, estamos aqui por isso, porque teve essa ancestralidade. Se não tivesse tido, nós não estaríamos aqui. Então, é honrar essa ancestralidade aqui, ó, essa base, essa solidez que a sua ancestralidade te deu, para que hoje você fosse esse ser que você é, tá? Então, vem aí da sua base ancestral, tá? A gente também fala dessa ancestralidade. Ela também representa a saúde, justamente pela sua capacidade de dar, né, de nutrir. Então, ela fala da saúde e ela fala também, muitas vezes, da solidão. Por quê? Porque ela cresce sozinha, tá? Ela cresce sozinha. Pode ter milhares de árvores do lado. O crescimento dela é individual. Ela cresce sozinha, ela não cresce acompanhada. Ela dá o fruto, mas o crescimento dela é, na maioria das vezes, sozinha. Ela pode ter ajuda para crescer, como alguém aguar,
né? Alguém tirar da sombra, pôr no sol, mas ela cresce sozinha. Se você plantar uma árvore e deixar, não der sol, não der nada, ou ela vai morrer, ou ela vai criar raízes cada vez mais fundas e crescer sozinha, tá? Então, ela não tem, ela tem, pode até ter ajuda, mas o crescimento dela é mais solitário. Então, ela pode estar falando aí dessa necessidade de você crescer sozinha, de você olhar para você e ver os seus potenciais, a sua força, colocar a raiz realmente profunda para buscar aquela veia d'água que nunca vai te faltar. Legal? Obrigada, meninas. Bom, então aqui está o positivo da árvore, tá? Então, a árvore ela é uma carta muito profunda. A gente olha ela muitas vezes de uma forma rasa, mas ela é uma carta muito profunda. Ela pode te trazer visões, assim, realmente profundas. Então, quando a gente mergulha na carta, a gente enxerga essa profundidade. No negativo pode ser falta de espiritualidade, falta de estrutura, fragilidade, pode ser falta de raízes, né? Onde eu não me firmo em lugar nenhum. Mas o que mais me incomoda na árvore, no negativo, mais me incomoda, é o fato dela dar sombra. Ou seja, no negativo, ela pode ter um monte de encosto parado, sabe? Do tipo, num dia de calor, todo mundo vai e faz o quê? Sobe no galho da árvore, encosta na árvore, se pendura na árvore, quebra o galho da árvore para se abanar. Um monte de encosto. Então, a sombra que ela traz, né, no negativo, traz essas pessoas que só sugam e não trazem nada de bom. Legal? Tá. Pode sim ser dificuldade de sair de um padrão familiar, tá? Pode ser, tá? Mas de um padrão familiar bem profundo. Muito mais ligado à ancestralidade mesmo, às raízes, do que a próxima geração, pai e mãe. Tá muito mais profundo que isso. Parada totalmente, porque o movimento dela já é lento, né? No negativo é estagnado. Certo? E aí, ficou claro a árvore? Ficou? E aí eu quero que vocês sejam árvores que crescem, que se aprofundem, né? Que vai buscar ali raízes sólidas, que honrem os seus antepassados e que dê sombra só para quem merece, porque o sol é para todos, mas a sombra é para quem merece. Então não seja sombra de todo mundo, tá? Não seja sombra de todo mundo. Sim, ela fala de saúde, tá? Ela fala da estrutura da saúde. Legal? Então tá. Já falamos do positivo, do negativo da árvore e agora a gente vai falar do sentimento, tá? Então, qual que é crescimento no positivo? Sim, crescimento lento, mas com certeza. Daiane, você é a melhor. Obrigada. Fico muito feliz. Muito obrigada. Então, vamos lá. O sentimento da árvore, tá? É um sentimento enraizado, ou seja, se essa pessoa tem a árvore, ela gosta de você de verdade. É enraizado, vai ficar gravado. Vai ficar enraizado, gente. É um sentimento enraizado. É aquele sentimento que tá firme, forte, enraizado, tá? Então, o sentimento enraizado é um sentimento que não se abala com facilidade. É um sentimento profundo. Ele não se abala com facilidade. Acaba sendo, sim, fiel, né? Porque ela não sai do lugar, né? Então, ela não vai procurar outra pessoa. Mas ela não tá falando de fidelidade, tá? Ela tá falando de enraizamento, de sentimento. Então, é um sentimento enraizado. É um sentimento que cresce, tá? Com o tempo. Então, esse crescimento, primeiro ele cria raiz e depois ele vai crescendo. Tá? Então, assim, é um sentimento que já tem uma raiz e está em crescimento. Então, gosta, sente, está crescendo esse sentimento e enraizando. Então, é um sentimento que está
criando raiz e crescendo lentamente. Certo? Legal? E aí? Quem já tinha visto a árvore desse jeito? Quem já tinha olhado para a árvore com essa profundidade? Conta aqui para mim. Já podemos passar pro próximo? Bora? De doações também. Que doações? Não entendi a sua pergunta, Rita. Doações do quê? Você tá falando de doações porque a árvore dá fruto? É isso? Sim, cresce lentamente. De troca, não. Doação é uma coisa, troca é outra. Porque a troca é uma troca. Eu te dou, você me dá. Quem tira o fruto da árvore não dá nada em troca para ela. Então não tem troca. Se você vai lá e tira de alguém algo e não dá nada em troca, não é uma troca. Certo? Quem que vai lá, tira o fruto da árvore, se não for do seu quintal, né, gente? Né? Se não foi você que tá cuidando ali da árvorezinha. E mesmo a gente, tá? Que a árvore já tá lá, já tá dando fruto. Quem que toda vez que vai lá e colhe um fruto, vai lá e aduba a árvore? Quem? Não é, né? Não funciona assim. Então, a gente tá tirando, a gente não tá dando. Ela dá. A gente doar sim, trocar não. Ela dá. A gente não dá nada em troca. Certo? Sim, doar sim. Troca não. Troca é eu te dou, você me dá. Isso é uma troca. Só eu te dou, eu tô só doando, tô só dando. O que pode trazer para um relacionamento uma falha, porque num relacionamento onde um só dá e o outro só recebe, temos um problema, tá? Sim, nem toda árvore é frutífera, mas ela dá vagem, ela dá fruta, ela sempre vai dar alguma coisa, tá? Ela sempre vai dar alguma coisa. Nem que seja sombra, ela sempre tá dando alguma coisa. E o que que a gente dá em troca? Essa é a pergunta. Certo? Próxima? Podemos ir para a próxima? Sim, não? Sim, ela é entrega. Porque ela tá dando fruto. Pode ser entrega. Beleza, então vamos para o cachorro, né? A carta do cão ou do cachorro. Algumas pessoas falam cão, outras não gostam, porque acham que cão é ruim, tem que ser cachorro. Mas tá no mesmo, né, gente? Só é a forma de falar. Cão ou cachorro é a mesma coisa. E aí, quando a gente olha pro cachorro, o que que a gente olha? A gente olha pro cachorro e pensa o quê? Qual que é a frase do cachorro? Conta aqui pra mim. O cachorro é o quê? Vamos lá, o cachorro é o quê? A frase, olha, essa frase todo mundo fala. O cachorro é... Não, o que que ele é? É uma frase. Eu sei que a fidelidade também, mas assim, o cachorro é o melhor. O cachorro é o melhor. Não vou falar nada antes. Amigo do quê? O cachorro é o melhor amigo de quem? Vamos lá, gente. O cachorro é o melhor amigo de quem? Só vou pra frente a hora que a hora que me trouxerem a frase. É isso aí. O cachorro é o melhor amigo do homem. Legal. E o homem é o melhor amigo do cachorro? Vamos lá, responde o que eu tô perguntando aqui. O homem é o melhor amigo do cachorro?
Vamos lá, gente. O homem é o melhor amigo do cachorro? Não. O homem não é o melhor amigo do cachorro. E aí começa o vucu-vucu, né? Porque o cachorro, ele é leal. O cachorro, ele é fiel. O cachorro, ele é companheiro. Ele é amigo. Ele é. Mas e você? E você é? Porque se você chega em casa e seu cachorro tá todo feliz, latindo, vem todo feliz, olha eu aqui, você não dá atenção pra ele, você trata mal, vai, sai daqui, tô cansado. Ele volta todo carinhoso, né? Oi, eu aqui, né? Assim? Mas a gente trata mal. Então, assim, quando o cachorro sai, ele tá falando da amizade de um lado. Não dos dois. É unilateral. É unilateral. Alguém na sua vida é fiel, é leal, é companheiro. É unilateral. Quando o cachorro sai, está falando de uma amizade que de um lado tem mais lealdade, mais companheirismo, mais fidelidade, mais incondicionalidade do que do outro. Não estou falando que o outro lado não é amigo. Não estou falando que o outro lado não é amigo. Estou falando que o outro lado não é tão amigo quanto um lado só. Eu sou suspeita, porque eu trato de igual, ele igual. Não, tudo bem, mas são poucas as pessoas, né? A gente tem que olhar na maioria, né? Não adianta pegar a exceção, a gente tem que pegar o contexto, né? Claro que tem as exceções, né? Mas no contexto geral, a gente não trata bem nem os nossos familiares. Quando a gente tá com raiva, piorou o cachorro. Porque quando eu tô irritada, quando eu tô nervosa, quando eu tô pé da vida, né? Quando eu tô cheia de conta pra pagar, e aí vem alguém com uma pergunta idiota, muitas vezes a tolerância é zero. Então, se com os nossos familiares os nossos problemas afetam, imagina com o animalzinho, que não tem nem como se defender, que não tem nem como falar. Tá? Então, assim, a gente tem que entender primeiro isso. A amizade aqui é unilateral. Um lado é mais leal, um lado ama mais, um lado se dedica mais, um lado tem mais companheirismo. Certo? O outro lado pode ter? Pode. Mas é tão grande quanto esse? Não. Tá? Isso é o primeiro. Segunda coisa. Quando você olha pro caixão, a gente fala da palavra... Pro cachorro, a gente fala da palavra lealdade. Lealdade não significa que a pessoa com a qual eu sou leal vai ser boa ou ruim. Não depende só das cartas em volta, não. Depende de mais coisas, tá? Não é só das cartas em volta. Depende da técnica, depende de muita coisa. Eu já vou chegar lá na resta da pergunta, tá bom? Então, vamos lá. O cachorro, ele fala de lealdade. E lealdade não tem nada a ver se essa pessoa é boa ou se a pessoa é ruim. Se a pessoa é certa ou se a pessoa é errada. O cachorro de um ladrão é leal ao ladrão. Ele sendo bom ou não. O cachorro de um padre é leal ao padre. Vocês entendem isso? Que o cachorro, ele não vê a sua índole. Ele não quer saber se você é bom ou se você é ruim. Se você dá amor pra ele, se você dá comida pra ele, ele é leal a você? Vocês conseguem perceber isso com clareza? Tá, por que eu digo isso? Porque isso é uma lealdade, gente, perigosa. Por quê? Porque facilmente é manipulado. Se eu sou leal a você, independente do que você é uma lealdade que eu posso manipular. Então, é alguém que pode ser manipulado.
tá? Legal? Bom, o cão fala de amor incondicional? Sim. Por quê? Porque ele é leal. E quem é leal tem um amor incondicional. O cão, normalmente, ele representa a amizade, tá? Mas em um relacionamento, vai depender. Vai depender da técnica que você tá usando. Vai depender das cartas que estão em volta. Vai depender do contexto. Então, vai depender muito. Numa mesa real, por exemplo, se o cão tá no passado, pode falar que a relação nasceu de uma amizade. Mas hoje é outra coisa. Num templo de Afrodite, no sentimento, pode falar que o que a pessoa tem pela outra é um sentimento de amizade. Na parte sexual, junto com o chicote, pode falar que a pessoa só quer, ou com a cobra, ou com a raposa, pode falar que a pessoa só quer uma amizade colorida, uma amizade com benefícios. Né? Junto com o urso, pode estar falando de uma amizade controladora ou daquele amigo que te apunhala pelas costas. Então, vai depender. Vai depender. Vai depender de todo um contexto. Não é só das cartas em volta. Tá? Até porque eu já trouxe várias vezes para vocês aqui que a técnica te traz muito mais clareza do que só cartas em volta. Cartas em volta muitas vezes confunde mais do que clareia, tá? Então, sim, pode falar de amizade dentro do relacionamento, como num templo de Afrodite, porque tá ali, tá falando só do sentimento, então o sentimento é de amizade, como dependendo da técnica, pode trazer um contexto da onde essa amizade está se transformando ou já se transformou em amor, ou na parte sexual, dependendo do contexto também, da união, aí sim, de algumas uniões, pode estar falando que essa pessoa tem uma amizade colorida, tá? Existe cães de bandidos? Claro que existe. Sim, dependência emocional das grandes. Então, ele é fiel. Então, aí depende, tá vendo? Se a pergunta, por exemplo, no relacionamento é sobre fidelidade, sai o cão, então mostra uma fidelidade muito grande aí. Legal? Agora sim, ó, pode falar de dependência emocional? Sim, mas tem que estar no negativo, tá? Ele em si, ele não vai falar disso, mas vocês precisam entender que sim, ele pode ser manipulado e ser dependente, porque o cão é totalmente dependente. O cão vai comprar a própria comida? O cão limpa o seu cocô? O cão coloca a sua coleira? Entende? O cão, ele é um animal doméstico, então ele é totalmente dependente do ser humano. Tá? O cão que a gente fala que é aquele amigo do homem, tá? Ah, mas Daiane tem cães de rua, porque tem algum desalmado que jogou na rua. Porque o bichinho já tá acostumado a ser tratado por alguém. Então, até um cão de rua, se você abaixar, der carinho e der comida, todo dia, a hora que você passar ali, ele vai vir abanando o rabo pra você dar carinho pra ele. Tá? Então, não se apeguem às exceções, pelo amor de Deus. Boa noite. Tudo bem, Rô? Certo? Ficou claro aqui? Então, no negativo, o que é o cão? Dependência emocional, falta de lealdade, falta de companheirismo, tá? Então, pode colocar tudo ao contrário aí. E o sentimento do cão, amor. O sentimento do cão, amor. Amor incondicional. Mas pode ser um amor de amigo, dependendo da técnica, como pode ser, sim, um amor entre um casal. Vai depender da pergunta, da técnica e da posição que essa carta sai. Mas pode falar, sim, do amor, tá? Então, essa pessoa realmente te ama. E relacionamentos que nascem da amizade tendem a durar mais tempo. Então, se mostra aí que o relacionamento veio da amizade, sempre ou quase sempre tem como voltar e resgatar o que a gente tinha na amizade para que hoje a gente consiga resgatar também o relacionamento, certo? Muito bem. Dúvidas? O que acharam da aula de hoje? Gostaram? Cartas simples, cartas que não são polêmicas, cartas fáceis. Vocês acharam essas cartas fáceis? E aí?
São cartas fáceis? Conta pra mim. São fáceis essas 3 cartas? Ou eram fáceis pra vocês? Como é que ficou agora? Mudou a visão de vocês? Conta um pouquinho pra mim. O que vocês acharam? Não vou juntar carta hoje, Maju. Hoje é carta por carta, sem união. Pode ver também como ternura. Perfeito, obrigada. Que bom, obrigada, Simone. Agora todo mundo tá fera nessas 3 cartas, né? Não erra mais. Dá pra mergulhar nelas, hein? Rô, vai ficar gravada, tá? Tanto aqui quanto na rede vizinha, tá? Então, eu deixo salvo aqui no Insta e depois eu deixo salvo lá na rede vizinha, tá bom? Ficou mais claro, que bom, fico muito feliz. Ficaram mais explicadas, legal, muito bem. Mudou minha visão, foi só o lado bom das coisas. Isso aí, a gente tem que enxergar todos os lados, é isso aí. Então, vamos lá, gente, vou tirar uma cartinha pra gente, né, pra gente encerrar, uma cartinha de conselho pra gente. E enquanto eu embaralho aqui, ó, eu quero falar uma coisa pra vocês. Na segunda-feira, segunda de carnaval, Dai, sim, segunda de carnaval, vai ter aula de espiritualidade pelo Zoom. Quem quiser tem que entrar no grupo, porque não fica o link aqui no Instagram, tá? Eu vou deixar um stories com o grupo de espiritualidade, você entra no grupo e você pode assistir essa aula ao vivo na segunda, às 19 horas. A aula de espiritualidade fica gravada? Não é disponibilizado a gravação. Quem quiser pode adquirir a gravação depois, tá? Mas para assistir ao vivo, não paga nada. Se você quiser assistir com calma depois, ver os replays, ver as aulas anteriores, aí você pode adquirir o curso de espiritualidade. Mas ele não é vendido, ele é vendido só a gravação. Ele é dado segunda-feira, quinzenalmente, gratuitamente. Então, se você estiver ali, na hora, né, nas 19 horas, bonitinho, dentro de sala, você assiste gratuito sem ter que pagar nenhum centavo. E eu abro a sala meia hora antes, tá? E eu inicio às 19 horas em ponto. Então, não é 19h01, não é 19h02, é 19 horas, tá? Eu inicio em ponto. Porque ali a gente tá falando de espiritualidade. Na espiritualidade, a gente tem que cumprir horário. Então, é 19 horas em ponto. A gente fala de espiritualidade e de autoconhecimento. Então, estão todos convidados, tá bom? Sábado tem caixinha de pergunta. Sei que eu demorei para responder as dessa semana, né? Foi uma semana bem diferente, atípica, mas essa semana que vem vou tentar cumprir o prazo e responder antes. Então, tirem as suas dúvidas nas caixinhas de perguntas que eu vou colocar no sábado. Quem participou da imersão de técnicas, sábado tem Tira Dúvidas das 9 da manhã ao meio-dia, tá? Vou começar em ponto no horário às 9, então entrem com antecedência, tá bom? E acho que é isso. Vai subir pra plataforma. Vou ver se eu consigo subir também até sábado o guia de sentimentos, tá? Então, para você que já adquiriu seus guias, vai subir pra plataforma os guias de sentimentos, tá bom? Sempre tenho dificuldade em entrar, Dai. Tati, por isso que eu tô liberando meia hora antes. Veja o que você tá tendo dificuldade e me chama. Nessa meia hora eu vou te auxiliando ali no WhatsApp para você aprender a entrar, tá bom? Certo? Combinado? Então, essa semana, se não até sábado, na próxima semana, já vai subir aí o guia de sentimentos que eu tinha prometido para vocês para a plataforma. Então, quem já tem os guias, fique atento para poder ir lá e baixar a sua atualização. Certo? E quem não tem e quiser, também vou deixar o link nos stories. Combinado? Muito bem, muito bem. E claro, quem quiser aprender baralho cigano, vem falar comigo no privado pra gente ver o que pode fazer. E agora, a nossa cartinha de hoje. Tcharam, a Torre. A
torre traz o quê? A torre fala de autoconhecimento, né? E a torre, ela fala muito também da necessidade, muitas vezes, da gente meditar. Da gente meditar com a gente mesmo, da gente olhar para dentro, da gente entender que a gente tem que estar bem sozinha para estar bem acompanhada. Se eu não suporto a minha companhia, como que eu vou conseguir ter a companhia do outro? Se eu não suporto a minha própria companhia, como eu vou querer outra pessoa na minha vida? Então, a torre, ela fala sobre isso, sobre a gente aprender a conviver com a gente, sobre a gente aprender a silenciar, sobre a gente aprender a ficar com os nossos pensamentos, né? É estar num lugar sem música, estar num lugar com você mesmo, estar num lugar onde você consiga se sentir presente com você. Então, é um momento de autocrescimento, de autoconhecimento, tá? Então, pega esse significado da foice e use o seu autoconhecimento, use para o seu autocrescimento. Combinado? Obrigada, fico muito feliz que você tenha gostado das aulas. Fer, pode deixar que eu vou olhar. Combinado, combinado. Então, é isso. Um grande beijo para vocês. Nós nos vemos na caixinha de pergunta no sábado, na aula de espiritualidade na segunda, para quem é da imersão de técnicas. Nos vemos na segunda cedinho para tirar nossas dúvidas e aprendermos o bloco de 9 que a gente não conseguiu finalizar na última aula. Então, a gente começa com o bloco de 9, depois vai para o Tira Dúvidas, tá bom? Então, vejo vocês lá. Muito obrigada de coração. A aula vai ficar na plataforma vizinha e vai ficar aqui no Instagram salva também. Beijo, fiquem com Deus. A gente vai se vendo. Tchau, tchau.